Amém, irmão? Amém! Está alegre com Jesus, dê graças a Deus. Graças a Deus! Irmão, você pode aplaudir o nome do Senhor. Deus é poderoso. Quero ser grato a Deus por essa oportunidade. Glória a Deus. Que você aqui nessa noite. Poder estar uma vez mais escutando falar do Senhor, da sua graça. É sempre um prazer estar aqui pastoreando. Muito me alegro por chegar aqui e perceber que todas as vezes que estamos aqui, a gente sempre percebe uma novidade, né? Então, muito bem da igreja, que Deus possa continuar abençoando, não só ele, mas a esposa, a cada irmão que fazem parte desse ministério, né? Faz parte dessa história. Que o céu possa recompensar todo o esforço e trabalho das vossas mãos. Que o Senhor possa continuar estendendo a sua misericórdia sobre as vossas vidas e sobre esse ministério. E todo ministério, irmãos, ele é consolidado debaixo de reprovação. Né? Aquilo que muitas pessoas desprezam, você pode ter certeza que é ali que Deus vai usar. Rapaz, Deus está forte. É ali que Deus vai usar. Eu glorifico muito a Deus, eu pastoreando, tenho uma garra, e a gente não vê muitos ministérios. A gente não vê muitas lideranças. Tem gente que é bom para cantar, tem gente que é bom para pregar, mas eu quero ver você ser bom para acreditar naquilo que ninguém acredita. Olha, né, irmãos? E quando essa obra ela se iniciou, ela teve muita resistência oposta. Mas eu louvo a Deus. O resultado, o esforço das mãos dessa família, o Senhor hoje recompensa com a tua vida. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Nessa casa. Irmãos, pega a tua Bíblia aí. Eu não vou ser enfadonho, mas também não vou me privar de entregar aquilo que Deus colocou no nosso coração. Amém? Amém. Então eu preciso que você redobre a sua atenção. Praticamente 9 horas. Eu vou fazer uso de 30 minutos. 15 minutos a gente vai utilizar para uma introdução. Em 15 minutos a gente vai entregar uma revelação que o céu coloca sobre a nossa vida para entregar para a igreja. Tá bom? Então não perca momento nenhum. Deixa o Espírito Santo de Deus conduzir e falar contigo nessa noite, em nome de Jesus. Amém? A gente vai devagarzinho, eu não tenho tanta coisa igual o pastor Edivaldo. O pastor Edivaldo é um profeta, é uma trabalha que eu não tenho tanta potência, mas a gente vai devagarzinho. Pastor Marcos não se falar, meu Deus do céu. A gente vai devagarzinho. Eu tenho certeza que um pouquinho de temor, um pouquinho de aleluia, a gente vai orando, glorificando o nome do Senhor Jesus. Amém? 1 Samuel, irmãos, capítulo 1, Aleluia! versículo 2. Quero ficar só com o versículo para ganhar tempo. Para poder estar desmiuçando aqui essa introdução. Quem achou que amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. E ele tinha 2 esposas. E o nome de uma era Ana. E o nome da outra era Penina. E tinha filhos. Mas a Ana não tinha filhos. E você diz amém. Amém. Toma teu assento, por gentileza. Glória a Deus. Olha para cá. Meus irmãos, falar desse período em que Deus decide iniciar um dos maiores tempos da monarquia dentro da Bíblia. É você repartir o período da história. A história bíblica, se você for olhar para a palavra, você vai entender que a Bíblia é dentro da sua essência. Ela
vai ser repartida em 2 tempos. O primeiro tempo vai ser conhecido como Antigo Testamento. O segundo tempo vai ser conhecido como Novo Testamento. No primeiro tempo, a Bíblia vai ser escrita entre 39 livros, repartida em 4 períodos. Pastor, que períodos são esses? O primeiro período vai ser conhecido como o livro do Gênesis, ou Pentateuco. O segundo período vai ser conhecido como o período histórico. O terceiro período vai ser conhecido como o período poético. E o quarto período vai ser conhecido pelo período profético. No período histórico, Deus vai levantar 4 lideranças para poder estar descendo esse tempo histórico da sua essência, o teor da sua palavra. Pastor, quem são esses personagens que a Bíblia vai nos contar? O primeiro vai ser conhecido como Josué. Segundo, o livro de Juízes. Terceiro vai ser o livro de Ruth. O segundo vai ser 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas. Dentro desse tempo, no cativeiro, Deus vai levantar uma escola, uma sinagoga, um período profético em que Deus precisa guardar a sua essência. E quem Deus vai levantar? Deus vai levantar Esdra, Neemias. E Esther vai ser também posterior ao tempo que Israel vai viver. E você conhece a história porque Israel viveu pelo menos 3 cativeiros. O primeiro cativeiro foi egípcio. O segundo cativeiro foi sírio. O terceiro cativeiro foi babilônico. Pastor, e qual é a diferença desses 3 tempos que Israel vai viver? É simples. O primeiro tempo, o cativeiro egípcio, diz a Bíblia que Deus tem formado, mas Deus precisa criar uma nação. E aonde é que Deus cria? Deus cria no Egito. Livro de Êxodo, capítulo 1, versículo 8. Está escrito: e morrendo o faraó que conhecia a história de José, se elegeu um novo faraó. E a Bíblia diz que quando nasce esse novo faraó nas terras do Egito, por não conhecer a história, ele oprime. Por não conhecer a história, ele abate. Por não conhecer a história, ele persegue. É assim. Tem gente que não conhece você, mas tem prazer de defamar a tua história. Tem gente que nunca parou para tomar um café contigo na tua casa, mas se puder te defamar, se puder te queimar, se puder falar mal de você, se puder defamar o teu nome, defama. Por quê? Porque o problema não está no relacionamento. O problema está em quem Deus decidiu levantar para poder provar. Aleluia! Se você tivesse comigo ligado para entender que tem pessoas que vão estar contigo, mas vão ter dificuldade para aceitar o que Deus vai fazer. Glória a Deus! O segundo cativeiro, a Síria vai ter a maior dificuldade. Para quê? Para aceitar o que Deus fazia na vida de Israel. E como ele não aceita, a primeira coisa que a Síria faz é reprovar. E quando se reprova, no entendimento do rei da Síria, ele acha que pode prender, ele acha que pode guardar, ele acha que pode esconder. Mas a Bíblia diz que nesse tempo, Babilônia vai se levantar. E quando Babilônia se levanta, pastor, vai se levantar um homem por nome de Nabucodonosor. Escuta isso aqui, porque nesse período, quem achava que era ruim, nunca tinha visto a ação de Nabucodonosor. E tem gente que é assim, que Deus vai levantar para punir, mas ao mesmo tempo que pune, guarda a tua casa. Tem gente que Deus vai levantar para defamar, mas o mesmo que levanta vai ter que bem dizer que Deus é na tua vida. Cata a mão desse irmão que está do teu lado e fale para ele: não se preocupa com essa afronta, porque Deus descuida, porque Deus ainda não abre mão da tua vida. Deixa falar, deixa se levantar, porque quem tem história não desse nível para poder lutar.
os seus profetas. Porque toda casa sem profecia, ela não subsiste. Eu vou repetir: toda casa sem boca de Deus. Que é isso, pastor? Eu estou dizendo para você que tem gente que não te suporta pelo peso da profecia que você carrega. Tem gente que olha para você, mas não consegue entender como Deus te usa, do jeito que você vive, do jeito que você anda, do jeito que você se posiciona. E deixa eu falar uma coisa para você: não basta saber da tua história. Por que, pastor? Diz a Bíblia que Ana tinha história. Diz a Bíblia que Eucana tinha história. E se você for olhar para esse livro histórico, você vai perceber que ele vai transcendecer pelo menos 2 períodos monárquicos que vai marcar a história de Israel. O primeiro é o período do rei chamado Saul. O segundo é o período chamado Davi. Pastor, e aonde está a diferença? A diferença é que Saul está reinando, tem trono, tem coroa, tem cetro, tem soldado, tem nação, tem guardião, mas não tem mais a presença de Deus. Pastor, e qual é a diferença? Tem muita gente que vai estar sentado na cadeira, já foi reprovado, já foi desligado, já foi expulso. E por que não sai do trono? É porque o trono não define na decisão que o céu liberou para a tua casa. Alguém está aqui dizendo para você: ela vai para a campanha hoje, mas o marido está na cachaça, a filha está se prostituindo. Mas eu tenho uma palavra para você: Abacuque 3:17, ainda que a fogueira não floresça e que não haja filho da vida, Deus está dizendo: todavia eu me alegrarei. Levanta a tua mão e abre. Deus vai manifestar. Só que o tempo que Ana está vivendo é um tempo que envolve. Por que, pastor? Eu pesquisando essa palavra, eu pude perceber que um dos significados do nome de Penina quer dizer pedra preciosa. Diga para quem está ao teu lado, por gentileza: pedra preciosa. Pastor, por quê? Porque quando Ana conhece a história de Penina, ela chega sorrindo. Quando Ana conhece a história de Penina, ela chega sendo prestativa dentro da casa. Quando Ana conhece a história de Penina, ela está pronta para todo o trabalho que a obra exige dela. Quando Ana conhece Penina, ela é o exemplo de obediência e quer ouvir uma verdade. Tem gente que assim nem sempre começou mal, nem sempre começou dando as costas para aquilo que você designou para dentro da casa, e quer ouvir uma verdade: quer ganhar o Senhor da casa, seja cumpridor das leis da mesma. Eu não sei se você vai pegar essa palavra, mas a Bíblia diz que Ana vai crescer com Penina, Penina vai crescer com Ana. Mas, pastor, qual é a dificuldade? A dificuldade é de compreender em qual papel se ocupava a figura das duas dentro da mesma casa. Penina tem a capacidade de gerar. Penina tem condição de dar filhos para Eucana. Penina tem condição de descer uma história. E se Eucana pudesse se orgulhar da história que Penina desceria para ele bateria no peito pastoreando e diria para ela: os filhos que Peninas me deram, eles vão dar continuidade ao legado que Deus confiabilizou nas minhas mãos. Só que tem um problema, irmãos. O problema não vai estar na história, o problema vai estar em você reconhecer o papel que você ocupa. Certa-feira Jesus está passando, e quando ele está passando, alguém vai olhar do sinédrio, do templo, e vai dizer: João, é cidade de Jesus de Nazaré, tem pecado mais que você, tem batizado mais do que você, tem feito mais do que você. E o que é que você acha, João? João olha para eles que o peito e diz: que importa que ele cresça, que ele cresça, que ele cresça. Levanta a tua mão, por gentileza. Eu vim dizer para
Deus te mandou, Deus vai te arrancar. Abre a tua boca. Glória a Deus. O texto vai dizer que a maior dificuldade de Penina é acompanhar o desenvolvimento de Ana. E tem gente que é assim, por saber da sua fragilidade, não tem misericórdia de você. Tem gente que é assim, por conhecer o ponto fraco, não tem misericórdia de você. A ponto de Penina se tornar rival de Ana. Por quê? Porque Penina gerava e Ana não gerava. Porque Penina dava luz e Ana não dava luz. Pastor, e qual é a maior dificuldade? Olha para cá. Deus está dizendo: enquanto eu estou tecendo a tua história, eu estou me revelando para você de uma forma diferenciada. Por quê, pastor? Porque tem gente que nunca foi para fazer parte da tua história, mas pelo nome ser bonitinho, você quis agregar na tua chamada. Por brincar bonitinho, você quis ter prazer em andar do lado dela. Por conhecer um pouquinho mais que você fez questão em trazer e botar dentro da tua casa. Só que Deus está dizendo para Ana: tem laços que você vai entrar nele. Não é porque Deus permitiu, é porque você pegou com a tua própria mão. E deixa eu liberar uma palavra para você aqui. Alguém vai olhar para Jacó e vai dizer para ele: é enganador, suplantador. Porque quando viu Esaú vindo do campo, cansado, fatigado, desgastado, foi oportunista, quis pegar a lentilha, preparar o melhor guisado para dar para Esaú, para pegar a primogenitura dele. Não, é Deus dizendo: quem não nasceu, meu filho, para viver naquilo que Deus designou para tua casa, pode rodar o Brasil inteiro, vai viver apagado. Pode rodar o meu forrocho todo, mas quem Deus decidiu fazer ser conhecido o nome, vai pro morro, vai pra lama, sobe pro processo. E é Deus dizendo: eu vou te exalar, tua casa vai ser minha casa. Alguém olhou e disse: não vai dar certo, não vai prosperar, não vai pra frente. Mas é Deus dizendo: a minha palavra não separará. Levanta a tua mão, minha filha. Eu estou dizendo para você: Deus não abre mão da tua casa. Mas o problema de Ana é porque ela vê o desenvolvimento de Penina. E cá entre nós, quem é que não fica abatido quando você vê alguém que comia contigo, que bebia contigo, vestia a tua roupa, dormia na tua casa? Eita glória! Pastor, deixa eu ficar aqui por um tempo. Pastor, deixa eu ficar aqui por um período. Só que Deus está dizendo para Jacó: meu filho, por um tempo você vai até fugir, mas eu vou preparar um val para mim se manifestar para você. Por quê, pastor? Porque Esaú, ele vai escolher a lentilha, e a lentilha representa aquilo que vem da terra. Mas Jacó está tão firmado no propósito que busca errada não altera propósito certo. E eu quero liberar uma palavra para a tua vida aqui. Talvez alguém te ensinou dizendo: pastor, eu vou para a igreja, minha vida não muda, minha casa não muda, meu ministério não muda. Já que nada muda, muda você primeiro, minha filha. Tem gente que é assim: eu vou morrer assim, eu nasci assim, eu fui ensinado assim. Se não for do meu jeito, se não for do meu tempo, se não for da minha hora,
ama, enquanto termina, tirar você do culto, o culto não se manifesta na tua vida. Pastor, e qual é a palavra? Quer cultuar? Volta para a mesa. Quer cultuar? Volta a cantar. Quer cultuar? Volta para aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. O Deus disse que a primeira coisa que Ana faz é deixar de ser quem ela era. Aleluia. O que ela faz, pastor? Não come mais. Aleluia. O que ela faz, pastor? Não bebe mais. É, Jesus. Se pregava, senta no último banco. Se dirigia o culto, senta no último banco. Deus. Se dirigia a consagração, senta no último banco. Aleluia. E sabe qual é o problema dessas pessoas? É que eles não saem e matam quem está dentro. Oh, meu Deus! Ainda bem que eu vivo esse culto, hein? Eita, Jesus! Se saísse, estava bom. Aleluia. Se fosse embora, estava bom demais. Glória a Deus. Mas eles fazem questão de ficar aonde? No final. Para quê? Para tentar dividir o que sobrou. Aí você está pensando que enquanto Israel está no meio do deserto, e diz o texto que no deserto alguém vai gritar e vai dizer: por que é que Deus nos trouxe para cá, sabendo que no Egito talvez não tenha sepultura para nos enterrar, para acabar com a nossa história? Não tem água, não tem carne. Aí Deus se manifesta na boca do profeta e diz para eles: ingratidão é a palavra. Por que, pastor? Porque tem gente que está com a gente, mas não era para estar. E eu era a palavra, descobri, pastor Leandro, não é Israel que vai pedir para comer cebola para o primo do Egito. São os famosos frugos. Eles saíram junto do Egito com Israel. Eles adoravam outros deuses. E tem gente que assim, ele vem se filtrando para o nosso meio. Aí ele diz: pastor Leandro, tinha que botar uma lâmpada preta aqui, tinha que botar uma lâmpada roxa ali, tinha que botar um tapete colorido, tinha que botar um jogo de luz. Só que eu tenho uma palavra para você: a casa que Deus é a propósito, o que vem de fora não corrompe dentro. Levanta a tua mão, minha filha. Eu vim dizer para você: Deus vai arrancar do nosso. Eu creio. Oh, meu Deus! Aleluia! A como de Eucana dizer: não te sou eu melhor do que 10 filhos? Tu está se lamentando à toa. Meu Deus! Tu está chorando à toa. Tu está entregando a carteirinha à toa. Tu parou de vir para os cultos à toa. Eita! Não quero mais à toa. Porque toda vez que eu sacrifico, a melhor parte do sacrifício eu entrego para ti. Já viu que tem gente que é assim? Ele é tão ingrato que se chegar atrasado tem oportunidade. Se chegar depois do horário, canta. Se chegar no final, bobear, o pastor vai ter um culto para dirigir, pregar, ainda dá para apostólica. Aleluia! Joia! Eita! Aí você está dizendo: não está bom. Aí você está dizendo: não presta. Aí você está dizendo: o pastor me ignora. Eita, Aí Jesus! você está olhando e está falando: não tem como permanecer nessa casa. Aí Deus está olhando do céu para você e está dizendo: eu estou preparando uma rival para colocar do teu lado. Para você voltar a ser quem tu era. Diga para quem está ao teu lado, por gentileza: o problema não é os ferimentos que vêm de fora para dentro. Diga para ele: o problema é quando você é ferido do lado de dentro da casa. Pastor, onde é que eu tenho
E Deus chamou a Samuel antes que a última lâmpada de Israel se apagasse. Toda vez que a Bíblia se direcionava para a lâmpada, era Deus dizendo: o que eu coloquei como essência não pode ser expressado na casa dos meus filhos. Deus está dizendo: toda vez que o Senhor se refere à lâmpada, Deus está utilizando pelo menos 3 adjetivos. O primeiro é o homem, o segundo é o vaso e o terceiro é o azeite. É por isso que Davi gritou no Salmo 133, versículo 1: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos congreguem em união. É como um óleo precioso que desce sobre a cabeça, escorre pela barba e desce até a orla dos seus vestidos. É por isso que Davi escreveu no Salmo 23, no versículo 5, está escrito: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque eu sei, Senhor, que tu estás comigo. A tua vara e o meu cajado me consola. Preparas uma mesa na presença de mim e dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com teu cálice. Para quê? E o meu cálice transbordará. Davi está dizendo: toda cabeça que Deus decide ungir não será enganada. Toda cabeça que Deus decide ungir não será esquecida. Toda cabeça que Deus decide ungir não será confundida. Porque, pastor, aquilo que Deus separou não tem como o homem apagar. É por isso que eu fico com o que diz a palavra. Tem muita gente por aí que está se movimentando por causa do fogo que o homem acende. Deixa eu falar para você: o fogo que o homem acende não serve a não ser para separar. Porque Lucas capítulo 8, versículo 25: e acendendo fogo no pátio, se aglomeraram os príncipes da sinagoga. Diz a Bíblia que Pedro se ajuntou com eles a fim de se esquentar. Jesus sendo interrogado, quando o fogo acende e clareia o ambiente, a primeira palavra é: tu andava com ele, tu comia com ele, tu bebia com ele. A primeira reação de quem está sendo aquecido pelo fogo de baixo é dizer: eu não, eu pareço um absurdo, eu estou lá, mas não congrego, ando com ele, mas não conheço o caráter dele. Mas diz a Bíblia que Deus acendeu o fogo em 1 Reis 19 e disse para Elias da caverna: levanta, come, bebe dessa água, porque a tua caminhada. Levanta a tua mão por gentileza. Deus vai te manter aceso. Oh, Espírito Santo de Deus. Por que Deus vai fazer isso? Porque Deus tem que cumprir a sua palavra. Deus vivo. Pega tudo, Oh, Espírito mas não pega a Santo. palavra. Deus da glória. Fala de tudo, mas não fala da palavra. Oh, eita glória. Observa tudo, Santo, mas não Santo. observa a palavra. Oh, Deus. Fala de todo mundo, mas não fala da palavra. Aleluia. E por que Jesus Oh, Elohim, Shaddai. vai permitir Davi escrever o Salmo 119? Oh, aleluia. Para guardar no teu coração e no meu. Versículo 9 está escrito: como em que meio jovem purificará o seu caminho através da sua palavra. Versículo 11 está escrito: a tua palavra escondi no meu coração para não pecar contra ti. Versículo 16: deleita-te no Senhor e descansa no teus estatutos e guarda a tua palavra. Versículo 5: a tua palavra é luz para os meus caminhos e lâmpada para os meus pés. Pastor, e qual é a dificuldade da igreja? É que
gente não quer mais se envolver com a palavra. Se fala da palavra, dá sono. Se fala da palavra, dá bochorno. Se fala da palavra, eu faço bico. Se fala da palavra, eu volto para casa. Se fala da palavra, eu não consigo ter aceitação. Se fala da palavra, eu não consigo entender como que Deus vai usar alguém que não tem palavra. Só que diz a Bíblia que todo ano Ana subia para o templo em Siló, e quando ela perdeu a palavra dentro de casa, Deus tomou a boca do sacerdote e disse para ele: libera uma palavra para ela. E qual é a palavra? Que o Deus de Israel lhe conceda conforme o pedido do teu coração. Eu não sei qual é o teu pedido nessa noite, mas eu vim dizer para você aqui nessa casa: ainda vale a pena ser fiel à palavra, ainda vale a pena não se prostituir, não adulterar, não fornicar, não falar mal do próximo, não julgar da falta de testemunho, porque, pastor, a palavra ainda é viva, a palavra ainda é fiel, é a palavra que vai mudar uma história. O que Ana está vivendo confronta a realidade. Porque na espera, quem percebe o que Deus está fazendo não vai compreender que, na verdade, o padrão nunca deveria ter saído de dentro da casa de Eucana. Por que, pastor? Tem gente que é assim: Deus cuida dentro, Deus trata do lado de dentro. E qual é a maior dificuldade, pastor? É continuar no mesmo padrão que Deus colocou dentro da casa. Pastor, que dificuldade é essa? Sim, livro do Êxodo, capítulo 32, versículo 4, diz a Bíblia que Arão, ele vai ceder, ele vai ser fraco quando o povo vai oprimir ele ainda, enquanto Moisés está em cima do monte recebendo a palavra. Diz a Bíblia que Deus deu a palavra e diz para Moisés: Moisés, desce depressa, porque o teu povo já se desviou de novo. A Bíblia diz que quando Moisés desce, irmãos, Moisés desce tão revoltado, Moisés desce tão furioso. Se pudesse fazer o céu descer, ele fazia. Se pudesse falar para a terra abrir e engolir quem estava no culto profano, ele fazia. Porque diz a Bíblia que primeiro ele vai chamar a atenção de Arão, depois ele vai pegar o bezerro de ouro, vai arrebentar no chão até o bezerro se desfazer. Só que o problema não está na atitude que Moisés está tendo. O problema está onde, pastor? Capítulo 19, versículo 24. Deus disse para Moisés: Arão, teu irmão, pela tua mão direita, e sobe com ele para o cume do monte. Porque o padrão da adoração que eu vou dar para você, ele vai ter que seguir. E para ver a verdade, eu não posso ensinar o meu filho no caminho se eu não estou no caminho. Eu não posso ser testemunho fora se eu sou meu exemplo dentro. E qual é a dificuldade de Moisés? É que ele está requerendo o posicionamento de Israel no capítulo 32, mas Deus corrigiu ele no 29. E Deus está dizendo: no 19 o padrão é santidade, no 19 o padrão é busca, no 19 é você obedecer, no 19 é você entender quem Deus levantou primeiro. E Deus está dizendo para Ana: eu não mandei você pegar, peguei na prata do teu lado, peguei na prata da tua casa, peguei na prata contigo. Agora vai ter que se virar, porque por causa da minha palavra. Só quem quer a palavra levanta a mão e abre a boca para a glória. Exaltado é teu nome, Deus. Oh, Espírito Santo. Quando o sacerdote libera a palavra, Exaltado é teu nome.